Se você é novo no mundo da fantasia e tá querendo ler A Roda do Tempo, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, mas ainda acha que são livros muito pesados pra você começar, e você quer algumas recomendações pra quem tá ali começando a entender como funciona esse mundo, onde tudo é muito novo, tudo é muito complexo, tem muito mapa, muito poder, muito tudo. Então fica aí que eu vou te dar umas dicas de livro que vão te ajudar a você entrar nesse mundo e aproveitar a sua jornada. Oi! Eu sou o Grinsauro, então hoje aqui eu quero começar falando desse livro que é Eragon. Esse livro onde a gente tem a história de um fazendeiro que ele encontra um ovo, né? Na verdade ele encontra uma pedra preciosa e aí ele vai na cidade e fica tentando convencer a todo mundo a comprar aquela pedra preciosa. Mas na verdade as pessoas, primeiro que elas têm medo porque elas não entendem muito bem o que é aquele negócio brilhante. E até então que ele encontra um cara chamado Brum. E aí o Brum ele basicamente não deixa o Eragon vender o ovo. E aí ele fala um monte de coisa pro Eragon que ele tem que esconder, que enfim, ele começa a assustar o menino. E aí então o menino volta pra casa e deixa o ovo guardado, né? A pedra guardada na estante, até que um certo dia a pedra começa a quebrar e de dentro da pedra sai um dragão. E basicamente essa história de Eragon, então a gente acompanha a vida do Eragon e a vida da Saphira, que é essa dragoa que tá aqui. Então a gente tem toda essa construção de uma história que é construída dentro da terra da Algaésia, que é o nome da terra em que a gente tá acompanhando o nosso protagonista. A gente tem que essa terra, então, ela é comandada por um rei, que é um cavaleiro de dragão também, que acabou matando todos os dragões que existiam e todos os cavaleiros anteriores para que ele pudesse reinar com uma mão de ferro, uma mão absoluta. Então a gente tem o treinamento do Eragon até que ele possa ser capaz de enfrentar esse cara. Mas no primeiro livro a gente tem apenas a construção até ele chegar numa terra um pouco mais distante, que é fora da Algaésia, então ele não precisa ter tanto medo de ser atacado por esse rei. E aí então ele vai se preparar junto com esse novo povo para ir atrás de retomar a Algaésia e de trazer os cavaleiros de dragões de volta, assim como os dragões, porque a Saphira é a última dragoa que existe e tá nas mãos do Eragon, e ela tem um grande laço com o seu cavaleiro. Então basicamente esse é o setup que a gente tem da história. A gente tem uma criação de personagem muito legal, porque a gente acompanha um único personagem, que é o Eragon, e a gente vai sendo introduzido bem aquela questão de RPG, onde a gente tem meio que um senhor, que é o cara da sabedoria, que vai ensinando o Eragon a lutar, vai ensinando as magias, vai ensinando como o mundo funciona. Então a gente vai meio que aprendendo meio que por osmose, digamos assim, a gente vai só absorvendo as coisas assim como Eragon vai só absorvendo. Então depois de um tempo a gente tem a escalada desse personagem e a gente vê que ele realmente começa a entender quem ele é, qual é o objetivo dele e qual a importância que ele tem. Bem interessante, é bem interessante como o mundo é apresentado, não é nada muito complexo. Então principalmente pra quem tá querendo começar na fantasia, eu acho que é um ritmo bem mais lento, mas não lento chato, lento no sentido de que não é muito jogado as coisas na sua cara já no começo, elas vão sendo apresentadas conforme a necessidade. Então eu acho que é um jeito bem interessante de você começar a entender como funciona a escrita fantástica, como as coisas vão sendo apresentadas, porque tem muita coisa que você tem que começar a associar, como palavras que tem magia. A segunda recomendação que eu tenho pra deixar aqui é de Mistborn, um dos livros mais recomendados aí do Sanderson. É um livro muito bom pra quem quer primeiro começar na fantasia e segundo, quem quer começar a ler as obras do Sanderson. Eu acho que esse é um dos livros mais tranquilos de se ler dele e um dos mais legais também que eu li até hoje, né? Eu tô lendo ainda o primeiro do Stormlight Archive, que é o Caminho dos Reis. Tenho gostado bastante, mas eu acho que esse aqui ele é bem mais tranquilo pra você acompanhar. Primeiro que ele é bem mais curto e também o jeito como é apresentado a magia, ela é um pouco mais sutil e um pouco mais como Eragon, por exemplo, e não tanto como Stormlight. Stormlight ele só te bombardeia no começo com um monte de termo que eu não entende nada e depois ele vai explicando, que é um pouco mais tranquilo, digamos assim. E basicamente Mistborn a gente acompanha a vida da Vin, que ela é uma nascida das brumas, né? Então Mistborn tem toda essa questão de que você tem pessoas que elas vão pegar metais e vão pegar pedaços de metais, como por exemplo o cobre, o aço, a gente tem o bronze, a gente tem o peltre. Essas pessoas vão, a partir dos metais, elas vão desenvolvendo habilidades que elas conseguem queimar dentro delas, e aí a gente tem a segregação entre os nascidos das brumas e as pessoas que queimam um metal específico. Então a gente tem toda essa gama, né, de habilidades. Geralmente nos livros do Sanderson a gente tem um sistema de magia que ele é muito fechado, então ele é bem quadradinho assim, não tem muitos momentos Deus Ex Machina onde um personagem só inventa um poder novo, não, é tudo sempre muito calibrado para aquilo que ele quer. Então a gente tá acompanhando a história da Vin, que se junta com um grupo de outras pessoas que também queimam metais para derrotar o Senhor Soberano, que é basicamente o grande imperador que reina no lugar. E aí então eu recomendo bastante Mistborn, principalmente também por ser um livro mais moderno
moderno, né, mais atual. Tudo bem que Eragon também é, tanto que o Christopher Paolini, ele tá lançando livros ainda hoje sobre Eragon, né, vai sair recentemente. Vai sair, porque no Brasil ainda não saiu, mas o Murtagh, que é a história de um dos personagens de Eragon. Mas enfim, o grande ponto é que eu acho que é um livro muito bom pra começar, porque ele tem uma escrita mais recente, tá? Então não é, por exemplo, começar já lendo um Senhor dos Anéis aí da vida, que é uma escrita mais rebuscada, uma escrita mais narrativa, né? O Sanderson, ele acaba não pegando tanto essa parte narrativa, o que às vezes eu sinto um pouco falta em Mistborn, mas ele compensa em alguns outros livros, como por exemplo em Elantris, e como por exemplo também no Stormlight Archive. Mas então Mistborn tem esse ritmo mais rápido, a gente tem o centro, né, em um único personagem. Eu acho que isso é importante, é uma das poucas novelas dele, digamos assim, né? Uma das poucas histórias dele em que a gente acompanha um personagem específico, por mais que a gente acompanhe outros, o foco é em um único, né? Então a gente tem ali a história da Vin, diferente de outros que ele vai intercalando entre várias histórias. Então é um livro que eu recomendo bastante, eu gosto muito dessa saga. Foi o livro que eu comecei a ler os livros do Sanderson, depois eu fui para Elantris, enfim. E então é um livro que eu recomendo bastante para quem tá começando a ler fantasia, por esse dinamismo, pelo sistema de magia ser muito legal, pelo jeito como ele apresenta aos pouquinhos e vai explicando, e quando aparece coisa nova, como os feruquemistas, ele apresenta também de uma maneira mais leve, não apresenta jogando na sua cara o que eles são. E então a gente vai tendo essa construção da história, que é bastante legal, bastante interessante. Agora uma história que, por mais que eu tenha falado sobre a questão da narrativa ser menos rebuscada e ser mais interessante para quem tá começando, eu vou deixar aqui a minha recomendação de O Hobbit, né? O primeiro livro aí da saga do Senhor dos Anéis. Não é o primeiro livro da saga do Senhor dos Anéis, mas é meio que o que dá início à saga para depois você ter o Senhor dos Anéis, né? Mas é o primeiro livro aí de uma série incrível de livros do Tolkien. E por mais que seja um livro com uma escrita um pouco mais antiga, ele é muito mais rápido, obviamente, do que ler Senhor dos Anéis. E a gente tem também esse foco em um único personagem, né? Que a gente tá acompanhando o Bilbo. E diferente de Senhor dos Anéis, que a gente tem várias visões, por exemplo, a gente acompanha dois núcleos diferentes, esses núcleos se separam, e aí, enfim, é também uma questão muito mais política. Em O Hobbit a gente não tem muito isso. E basicamente a história do Hobbit é que o Bilbo, ele sai pra uma aventura, eventualmente chega um monte de anão na casa dele, e aí ele sai pra uma aventura, e nessa aventura ele vai encontrar o anel, e vai ter todo aquele diálogo clássico com o Gollum, que a gente vê até nos filmes, né? Inclusive, assistir os filmes é um ponto importante pra você começar a ler mais, né, livros de fantasia. Tem muita adaptação de obras aí jogadas, principalmente Senhor dos Anéis, acho, tem Game of Thrones também, Roda do Tempo. Eu falo disso num outro vídeo que eu fiz recentemente, que é como ler mais. Então, o Hobbit é um grande ponto de partida, principalmente se você quer ir ao caminho dos clássicos, né? Então, você começar pelo Hobbit, depois ir pra Senhor dos Anéis, depois você pega, sei lá, um Game of Thrones, que já é muito mais politicagem, tem muito menos ação, por mais que, né, tenha todas aquelas cenas que aparecem na série. No livro é um pouco mais demorado as coisas pra acontecerem. Mas então, falando de Hobbit, a gente tem essa leitura que ela é um pouco mais dinâmica do que tudo. Ela já começa a apresentar elementos de bastante descrição, já começa também a apresentar bastante elementos sobre o mundo fantástico do Tolkien, né, que não é a Terra-média, não é um lugar simples, é um lugar muito complexo, tem muita gente, muitas raças, muitas culturas, e a gente vai sendo apresentado devagar a cada uma delas, desde os anões até os elfos, até o pessoal de Gondor e tudo mais. Então é bem legal a gente conhecer e ter essa primeira visão do pessoal da Terra-média para poder eventualmente ler mais livros. E aí, se você gostar muito da Terra-média, a gente tem outros livros, como por exemplo Contos Inacabados, a gente tem o Silmarillion. Então assim, não vai faltar livro para você ler sobre a Terra-média, isso eu garanto. O próximo livro que eu tenho para comentar aqui, o quarto livro nessa nossa lista, lembrando que não é um top, tá? É só livros que eu peguei numa ordem que eu achei que faria sentido, indo de livros mais modernos, passando um pouco pros clássicos e agora saindo um pouco do tradicional da fantasia. E aqui o que eu queria deixar então de recomendação é O Príncipe dos Espinhos, o Prince of Thorns, do Mark Lawrence. E basicamente esse livro aqui, o que eu recomendo bastante é pra quem tá vindo de um background um pouco mais, como eu posso dizer, mais gore, mas não tanto fantástico no sentido de magia, tá? Não sei muito bem como explicar isso, mas ele se passa então num período de Idade Média, digamos assim, características da Idade Média, e a gente acompanha então o Príncipe dos Espinhos, né, que é um jovem de 12 anos, basicamente, ele começa ali com 12 anos, e aí a gente vai acompanhando a vida dele até ele se tornar, né, tem os outros livros que é o King of Thorns e o Emperor of Thorns, e basicamente então a gente acompanha essa vida dele. Eu acho que no final desse livro, se eu não me engano, ele tá com 15 anos, e aí então a gente acompanha ele junto com a trupe deles, e no começo a gente tem uma passada mais devagar, a gente vai conhecendo cada um dos personagens, a gente vai conhecendo o protagonista, e depois
depois, então, a gente começa a ter alguns desenrolares mais políticos. Então eu coloquei esse livro aqui porque, por mais que ele não tenha tantos elementos mágicos da fantasia, ele tem muitos elementos de introdução à política da fantasia. Então a gente tem vários reinos, a gente tem sempre aquele reino principal, e aí a gente tem, então, o Príncipe dos Espinhos, que aconteceu teve um acontecimento, né, quando ele era pequeno, e por isso que ele ganhou esse nome de o Príncipe dos Espinhos, né, que ele cai numa roseira e, enfim, por mais que ele fique muito machucado, é o jeito que ele escapa da morte. E aí meio que ele tá procurando vingança e justiça pelo que aconteceu com ele, com os pais dele, né, e aí então ele tá indo atrás disso, e no meio tempo ele acaba, eu não quero dar muito spoiler aqui, mas basicamente ele tem que tomar algumas atitudes, tem que tomar alguns caminhos que não são necessariamente os mais corretos, e basicamente esse livro então ele volta mais pra esse lado gore. A gente tem muitos assassinatos, muitas mortes, então assim, se você não gosta desse tipo de conteúdo, é bem diferente desses outros livros que eu mostrei, tá? Eu acho que o que mais se assemelha, assim, um pouco do que eu comentei foi Mistborn, mas pela atmosfera de Mistborn. Mistborn não é um livro gore, pelo amor de Deus, não pensem nisso, mas é porque a atmosfera, ela é um pouco mais escura, mais densa, até porque você não tem a luz do sol lá. A gente tem um pouco essa lembrança em Prince of Thorns, mas aqui é um livro que, assim, pelo menos quando eu tava lendo, pra mim todo dia parecia noite, porque era muito bizarro algumas coisas que aconteciam. E mais pra frente do livro, passando da metade, a gente tem a apresentação de alguns personagens do mundo que o Mark Lawrence coloca. Eu sei que também tem, por exemplo, alguns livros da Red Wing, se eu não estou enganado, que se passa nesse mesmo universo. Então eu sei que segue bastante essa ideia de ser mais violento, né? Um livro um pouco mais violento. Mas é interessante por conta dessa questão da política. A gente tem uma narrativa que ela é bem mais simples nesse primeiro livro. E eu acho que esse é o grande ponto. A gente começa mais tranquilo, a gente começa mais simples, mais direto. E depois nos outros livros a gente vai evoluindo essa narrativa para que vá ficando mais denso, para que vá ficando mais, como eu posso dizer, aprofundado no mundo, né? A gente vai pegando características dos personagens, como funcionam os impérios, a gente vai aprendendo mais sobre o próprio protagonista. A amarra que a gente tem também com os outros personagens do bando é algo que é muito importante e que é muito bem feito, inclusive, porque a gente começa a ter um carinho. É engraçado, porque por mais que as ações que eles façam, né, sejam um pouco duvidosas, a gente começa a gostar de todo mundo que tá ali e a gente tá muito preocupado com todos que estão ali, mesmo que o que eles estejam fazendo seja um pouco duvidoso. Mas é um livro bem legal, um livro bem gostoso de ler, é bem rápido também. Os outros não são tão rápidos, mas vale bastante a pena se você quer ler, por exemplo, depois um Game of Thrones. Eu acho que é um ótimo ponto de partida. E como eu falei, tem mais livros desse universo, dessa saga. Esse é o primeiro de uma trilogia. E tem outros também que se passam nesse mundo, então não vai faltar conteúdo para você se aprofundar na escrita e no mundo do Mark Lawrence. E por último, o que eu queria comentar aqui é de um livro brasileiro que eu terminei recentemente, pretendo muito fazer um review desse livro. Foi um livro que eu gostei bastante, que é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. E basicamente nesse livro, eu já fiz aqui um vídeo sobre o review do segundo livro, não é bem segundo, tá? Mas é o primeiro livro de uma trilogia que se passa no mesmo universo, que é Os Herdeiros de Atlântida. Então se você quiser dar uma olhada também, vai lá ver, que se passa meio que no mesmo universo. Mas para falar sobre a Batalha do Apocalipse, a gente tá acompanhando um anjo, que é o Ablon, e basicamente a gente tem o setup no cenário que ele é mais um mundo, assim, né? Mas eu escolhi trazer esse livro exatamente por ele se passar também em outros lugares, como por exemplo, eles viajam para outros planos, eles vão até o inferno, falar com Lúcifer, enfim. É bem interessante, e o fato dele se passar no Brasil é legal porque em alguns momentos a gente, não só no Brasil, né? Ele se passa no Brasil, como se passa também em outras regiões do mundo, né? Do planeta Terra. E é interessante porque muitas vezes a gente então tem essa questão de a gente estar num ambiente um pouco mais familiarizado com pressupostos que não são tão comuns pra gente ver, como é, por exemplo, anjos andando na Terra e batalhando com arpias no meio do deserto, tá? Isso é uma coisa que acontece no livro. E assim, não é algo tão comum da gente ver no nosso dia a dia. E é legal ter isso colocado num mundo onde a gente conhece e tem alguma mínima definição de como é. Eu acho que é um pouco menos pesado de pensar no cenário dessa forma, né? Por ter lugares parecidos, a gente pode pesquisar no Google como aquele lugar se parece e realmente ver. E basicamente, então, a gente tá acompanhando a história do Ablon, que ele é um anjo renegado, né? Um anjo meio que ele foi expulso ali do paraíso, porque o anjo Miguel, ele começou a tretar com outros anjos, falando que a criação humana era algo que envergonhava, era uma vergonha a Deus, né? A Yahvé. E enquanto Deus estivesse ali no sétimo dia, que é o dia de descanso, e aí ninguém sabe, pô, ele tá descansando, ele morreu, o que aconteceu com Deus? Então Miguel toma a dianteira e ele vai falar que ele vai matar todo mundo. Basicamente é isso, a gente tem uma divisão entre os anjos que querem matar todo mundo e os anjos que não querem matar todo mundo. E a gente tem o Ablon, que é um anjo que ele não quer matar todo mundo, só que ele é um renegado, então ele meio que
não tem mais os poderes, ele não tem mais as asas. E aí a gente vai tendo então essa construção, a gente vai tendo o arco de redenção dele. A gente tem a parte da Shamira, se eu não me engano esse é o nome dela, posso estar enganado, mas é uma feiticeira necromante, que ela é presa na Torre de Babilônia e tem todo o resgate do Ablon. E aí a gente tem então esse personagem que ele vai ser adicionado à história, que a gente se importa bastante com ela, inclusive ela é uma personagem muito importante para todo o desenrolar da trama do Ablon. E a gente então acompanha a história dele até ele poder voltar a se tornar um anjo realmente ali reconhecido e ter um confronto final com o Miguel, né? Eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas esse é o caminho todo da história, né? E a gente então tem uma narrativa que ela é muito mais fácil da gente ler, principalmente por ser um livro que ele foi originalmente escrito em português. É muito mais tranquilo da gente pegar e colocar esse livro na nossa linguagem, né? Então, a gente tá lendo ali da forma como a gente escreveria, não foi uma tradução, porque às vezes na tradução uma coisa ou outra pode se perder. Então é bastante legal porque a gente tem essa questão de uma fantasia um pouco mais leve, né? Apresentando os personagens conforme eles vão sendo necessários também. A gente tem alguns amigos do Ablon que vão sendo trazidos. A gente tem o Rei Caído de Atlântida, por exemplo, que é citado em Filhos do Éden, na saga dos Herdeiros de Atlântida. Então é bem legal a gente ver toda essa construção, é muito legal a gente ter também uma fantasia brasileira, né, muito forte. Então essa é a minha recomendação pra vocês, eu acho que é um ótimo ponto de partida, principalmente por a gente ter mais livros dessa série de livros. A narrativa é uma narrativa bem legal, bem diferente, o final é bem surpreendente, por mais que eu ainda não tenha decidido o que eu achei do final, se eu gosto dele ou não. É um final interessante e toda a construção da história ela é feita de uma forma muito boa. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você quiser mais conteúdos de livro. E é isso, não vou ficar aqui com muita enrolação. Se você quiser mais recomendações que não sejam necessariamente de fantasias, tem esse vídeo aqui que eu fiz recentemente. E é isso, um abraço e até a próxima.